Vou mostrar uma coisa bem interessante que eu já utilizei em diversas aulas, né? Esse materialzinho aqui, né? A minha atrapalhante, que está aqui sempre presente. Observe aqui, nós temos três laser points, três apontadores laser, um vermelho, um verde e um violeta, que já está ali próximo do ultravioleta, né? Interessante é que todos eles, você vai poder ver aqui, ó, tem uma baixa potência, né? Sempre abaixo de 5 miliwatts, né? E o vermelho nós temos aqui. Qual é a faixa o comprimento de onda? O comprimento de onda do vermelho, 650 nanômetros. O que isso significa? Que é o que tem o maior comprimento de onda, portanto tem a menor frequência, né? Já o verde, 532 nanômetros, já tem um comprimento de onda intermediário, portanto uma frequência intermediária. E o ultravioleta, ou violeta, isso aqui é um misto dos dois, nós temos o mais curto comprimento de onda e, portanto, a mais alta frequência. E isso nos leva a algumas coisas bem interessantes, alguns efeitos, alguns fenômenos bem interessantes. Vamos apagar a luz aqui para poder ver isto. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o vermelho, historicamente, é o que nós mais utilizamos. Existe há mais tempo, né, os apontadores lasers vermelhos. Há um tempo um pouquinho mais curto, surgiram os verdes, que são muito mais potentes. Não, ainda, a potência é a mesma, mas nós conseguimos perceber com muito mais intensidade esses até 5 miliwatts do verde do que conseguimos do vermelho. E menos ainda a gente consegue observar do ultravioleta, ou do violeta com um pouco de ultravioleta, né? Aqui até está brilhando um pouquinho mais, porque a lente do celular, o sensor da câmera do celular, consegue perceber bastante o ultravioleta. Aos nossos olhos, é muito fraquinha a luz do ultravioleta. Observar aqui alguns materiais. Vou tentar deixar a luz acesa para reduzir o contraste entre esse ultravioleta e os materiais. Coisas interessantes a serem vistas. Bom, primeiro, vamos ver a ação. Eu tenho aqui um conjunto de prismas que eu sempre utilizei nas aulas de física para fazer cálculos e demonstrar os diferentes índices de refração das cores, que é uma coisa já por si só bem interessante. Esses prismas eu fiz, tá? Eu fiz com várias camadas de acrílico, de propósito, deixando um pouquinho de poeira entre as camadas para que os feixes se tornassem visíveis atravessando o acrílico e que as trajetórias pudessem ser vistas. Quando passamos o laser vermelho por diversos materiais, embora altere um pouquinho a reflexão, mas nós não percebemos praticamente nada em termos de variação de intensidade ou de cor. O verde nos traz mais ou menos a mesma experiência. Passamos por diversos materiais, há bastante brilho, ó, madeira, papel, plástico verde, papel, gato. Não há uma grande variação. Agora, quando nós utilizamos o ultravioleta, aí realmente nós temos uma grande alteração. Infelizmente, vocês vão ter que testar, porque o sensor do celular, da câmera, é muito sensível ao ultravioleta. Então, ele enxerga de forma diferente do que nossos olhos enxergam. Então, aqui é um reflexo branco e bem fraquinho. Aqui o reflexo é verde. Aqui ele já fica branco. E aqui ele fica um azul muito intenso. Mesmo pedaços de plástico que aparentemente têm a mesma cor, eles dão reflexos bem diferentes. Aqui é um reflexo bem fraco aos nossos olhos. Aqui é um bem forte, azul. E aqui já fica fraco e branco. E o papel dá um reflexo fortíssimo, né? E veja a diferença. Mesmo o papel sendo feito a partir de madeira, a madeira e o papel tem uma diferença enorme de reação.
Agora, além dos 3 lasers serem úteis para se mostrar a diferença de ângulos que se alcança quando se faz a refração, porque cada cor tem um índice de refração diferente, esse aqui, vamos clarear um pouquinho, isso aqui é uma placa de papelão, com uma folha de papel, e coberta com uma tinta, é uma tinta pastosa usada para artesanato, para decorar roupas, que é uma tinta fosforescente. E este é um momento em que é bem interessante usar os lasers para demonstrar o que é o fenômeno da fosforescência, que está relacionado ao fenômeno da emissão de elétrons, né, sob efeito da luz, o efeito fotoelétrico, e como é que fótons, né, através da sua energia, que é estudada pela mecânica quântica, podem atuar diferentemente num determinado átomo em função da sua frequência, já que a energia de um fóton é relacionada diretamente à sua frequência e inversamente ao seu comprimento de onda. Então, vamos ver o seguinte. Aqui nós temos uma placa, ela até está brilhando fracamente por conta da luz que foi colocada. Mas veja o que acontece com um laser vermelho. Bom, a câmera ainda consegue ver um pouco de reflexo, mas a olho nu, o efeito da luz vermelha é muito pouco, quase nenhum, sobre a placa de fósforo. Vamos mudar agora para o verde, que é o de intensidade maior. Aos nossos olhos, o verde brilha muito, inclusive durante a noite. Você aponta para algum lugar fora, um prédio distante, é o que alcança mais distante, mas também não impressiona o fósforo. Porém, justamente aquele que brilha mais fraquinho aos nossos olhos, né, e aos nossos olhos é muito menos do que o que a câmera está conseguindo ver, veja o que acontece com o fósforo. É a luz mais fraquinha, mas pelo seu pequeno comprimento de onda e alta frequência, consegue ativar os átomos de fósforo dessa tinta fosforescente e fica uma imagem forte e duradoura, bem diferente do que acontece com o laser vermelho ou o que acontece com um laser verde, que chega a nos ofuscar pela sua intensidade luminosa, mas a baixa energia dos seus fótons não consegue estimular esses átomos. E outra coisa bastante interessante, veja bem, a luz mais forte que nós temos, que é do laser verde, não atravessa a mão. Do violeta, que já está próximo do ultravioleta, menos ainda. Mas observe, diretamente e o reflexo. O reflexo tem um efeito muito grande. Agora, a luz vermelha na mão já tem um efeito bem interessante. O vermelho consegue atravessar as estruturas da mão. E nem é o mais forte. Aos nossos olhos, o mais forte é o verde, e o com maior energia dos fótons é o ultravioleta. Por que que justamente o fóton de menor energia, que é o fóton de luz vermelha, consegue atravessar a nossa mão? E os outros de maior energia não conseguem? Por causa da hemoglobina. Como uma boa parte dos nossos tecidos são vermelhos, portanto, o que acontece? A reflexão. Um material vermelho é um material que absorve todas as cores, exceto o vermelho. O vermelho ele é refletido de volta para os nossos olhos. Se você botar uma luz branca aqui, todas as outras cores são absorvidas e o vermelho retorna para os seus olhos. Então, como os nossos tecidos são vermelhos, a luz vermelha que é aplicada, ela vai se refletindo de forma difusa, né? Vai se difundindo através do tecido e consegue atravessar, porque ela não é absorvida pelos nossos tecidos de cor vermelha, por causa da hemoglobina. E algo bastante interessante também, quando nós falamos do ultravioleta, né, e essa ativação de átomos,
e esse efeito pelo qual ele consegue ativar os átomos de fósforo e eles ficarem brilhando, é a mudança de cor. Veja, a cor disto aqui é roxa, mas atravessando um bloquinho de cristal como esse aqui, fica verde. Novamente, o sensor dessa câmera não consegue mostrar isso, mas a olho nu é muito evidente que este aqui, o ponto de entrada, é um ponto roxo e o feixe luminoso que está atravessando o vidro está na cor verde. E quando ele atravessa e sai do outro lado, ele volta a ter a mesma cor.